Olá, eu sou Thomas Traumann e esse é o Traumann Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Traumann Traduz. Hoje é dia 17 de agosto e vamos falar sobre o que pode acontecer se Paulo Guedes sair. O ministro Paulo Guedes ficou milionário lá nos anos 90 porque tinha a capacidade de comprar e vender papéis ou entrar e sair de posições no mercado financeiro muito rápido. Naquele momento, era o governo Fernando Henrique e o Guedes teve muito sucesso em compreender que o governo dependia do câmbio fixo, ou seja, dependia de manter que o dólar e o real permanecessem em valores iguais. Só que para fazer isso, o governo, ele importava muito mais do que exportava, porque o real ficou muito caro, e ele tinha reservas em dólar muito baixas. Significa que o Brasil era muito frágil economicamente, e isso significava que os juros brasileiros tinham que ser muito altos. O Paulo Guedes sempre apostou que os juros brasileiros iam ficar na lua, e ele foi rápido e certeiro e ganhou dinheiro no mercado financeiro, operando, entendendo como funcionava o Brasil. Então, eu conto essa história para explicar duas coisas. A primeira é o seguinte: nós estamos falando de um ministro que, sabe exatamente como o mercado financeiro funciona, e dois, está acostumado a tomar decisões rápidas e sob pressão. Na semana passada, o Guedes fez exatamente isso. 2 dos seus assessores diretos pediram demissão. Ele poderia simplesmente ter soltado uma nota, pedir para um sair num dia, o outro no outro, mas não. Ele durante uma entrevista coletiva anunciou as demissões e disse que estava acontecendo uma debandada no Ministério da Economia, e culpou uma outra ala do governo, dizendo que esses assessores estavam indo embora porque o governo não estava comprometido com as privatizações, porque o governo não estava comprometido com uma reforma que acabasse com privilégios dos servidores públicos, e principalmente porque havia uma ala do governo que queria gastar muito mais do que se gasta hoje. O mercado entendeu na hora. Ele entendeu que o governo Bolsonaro poderia, no futuro, perder o controle fiscal. E o que aconteceu? Os juros futuros subiram. Só que o Guedes entende muito de mercado financeiro, só que não entende nada de Brasília. Os ministros generais que cercam o presidente Bolsonaro acham que o que ele fez foi um blefe, que ele está usando as suas relações no mercado financeiro para chantagear o presidente a aceitar as suas opiniões, como se não houvesse outra possibilidade a não ser as dele. Os generais acham que Guedes é um liberal dos anos 80, que perdeu o bonde da história e não entende que em situações extraordinárias, como essa que nós vivemos hoje com a pandemia, até mesmo o mercado financeiro aceita e entende que o governo vai ter que gastar mais e vai ter que ir no déficit maior. Que o governo pode sim gastar mais porque nós estamos numa recessão e a economia vai precisar de dinheiro para voltar a crescer e gerar empregos. Portanto, que o crescimento, na opinião desses generais, o crescimento, a retomada da economia brasileira, ela só vai se dar quando o país conseguir voltar a investir, e como o setor privado não tem dinheiro, esse investimento vai ter que vir do setor público. Fundamentalmente, o que isso significa? Que os ministros generais acham que o Paulo Guedes não é mais indispensável. Isso significa que o ministro Paulo Guedes vai ser demitido? Não, eu não acho. Quer dizer, não no curto prazo, não me parece que isso vai acontecer. Por quê? Porque primeiro o presidente Bolsonaro confia no Paulo Guedes. Segundo, o Paulo Guedes não quer ir embora. Só que o que significa ele está mais frágil. Então vamos pensar o seguinte: ele está com menos poder e ele só vai ficar se ele entender que ele vai ter que jogar na toada dos generais, ou seja, que ele vai ter que fazer o Estado brasileiro gastar mais dinheiro e convencer o mercado que está tudo bem. Se ele fizer isso, se ele fizer esse jogo com o mercado, fizer o mercado aceitar que os gastos a mais que o governo pretende fazer não são nada demais, não tem problema, Guedes fica quanto tempo quiser. Mas ele vai ter que dançar conforme a música dos generais. Vamos pensar aqui, vamos fazer um exercício e pensar o que acontece se o Guedes falar não.
vou pedir meu boné, não aceito isso. Como seria a reação? O que aconteceria? Bem, a primeira questão é, tudo depende de quem vai para o lugar dele. O candidato dos generais é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é amigo do Guedes, foi convidado pelo Guedes para o lugar, e que ele pensa muito parecido com o Guedes, a única diferença é que ele é menos teimoso. Se o Roberto Campos Neto aceitasse, o mercado teria alguns dias de vai e volta, especulação, etc. Mas no final das contas, falou, ok, só trocou um Guedes mais velho por um Guedes mais novo. Beleza. Só que a questão toda, e é isso que eu queria que você entendesse nessa questão, é que não é uma questão de nome. Tanto faz se o ministro se chama Paulo Guedes ou se o ministro chama-se Roberto Campos Neto. O que é importante é entender o seguinte: se as contas públicas explodirem, se o mercado tiver a impressão que o Brasil pode ter dificuldade de pagar as suas dívidas no futuro, se o déficit começar a subir de uma forma sem controle, isso vai, 1, gerar mais inflação, 2, gerar mais juros, 3, gerar um câmbio, uma alta do dólar. Não importa. Portanto, assim, como é que o Roberto Campos pode convencer o mercado, né, na eventualidade dele ficar no lugar do Guedes, como é que o Roberto Campos Neto pode convencer o mercado de que com ele as coisas vão ser melhores, que as contas vão estar mais controladas? Com credibilidade. Se ele tiver essa credibilidade, se ele conseguir convencer as pessoas, convencer o mercado financeiro, conseguir convencer os empresários de que, olha só, eu estou no lugar do Guedes, mas nada muda e as contas brasileiras vão estar blindadas, não faz a menor diferença. Se ele não conseguir, faz toda a diferença. Ou seja, a questão toda, e eu insisto, não é tanto se o nome do ministro da Economia chama-se Paulo Guedes, ou se o nome do ministro da Economia chama-se Roberto Campos Neto, ou se o nome do ministro da Economia chama-se José da Silva. A questão é, a política econômica tem credibilidade? Se ela tiver credibilidade, a vida segue. Se ela não tiver, quer dizer, se for o ministro da Economia for um nome de um político, ou se o ministro da Economia for um general, ou se o ministro da Economia for mesmo o Paulo Guedes ou Roberto Campos, mas eles perderem essa credibilidade do mercado, minha amiga, meu amigo, o dólar vai a 7 fácil, os juros vão voltar a subir e você vai ter certeza que o Brasil vai voltar a viver o que aconteceu em 2014 e especialmente em 2015, quando o mercado viu que o governo Dilma não tinha como pagar suas contas. Quer dizer, a gente tem um risco real de entrar numa crise muito séria, e nós estamos falando de uma crise que faz pouquíssimo tempo que a gente saiu, caso o governo perca essa credibilidade fiscal. Se o governo Bolsonaro decidir que a questão toda é reeleição, segura as pontas. Se as contas, se o mercado e os empresários entenderem que o Brasil o governo brasileiro, o governo Bolsonaro vai jogar tudo na reeleição, claramente assim, as pessoas sabem que isso vai significar mais gasto público, mais déficit e, portanto, eles vão exigir mais em troca de manter os papéis brasileiros. Isso significa juros futuros mais altos, vai ter uma alta na inflação, isso vai elevar também o dólar. E aí a situação é outra. O Brasil para de deixar uma situação que tem hoje, né, onde os juros estão muito baixos e a relação do dólar e o real agora está mais ou menos tranquila em 5 e pouquinho, 5,5 e a inflação está baixa, para uma situação completamente diferente. Portanto, não é o Guedes que está segurando o dólar, não é o Paulo Guedes que está segurando os juros baixos, não é o Paulo Guedes que está segurando a expectativa brasileira, é a ideia de que o Brasil tem condições de reduzir o seu déficit e continuar pagando suas contas. No momento em que o mercado financeiro conseguir ter informações e falar, não, olha só, o governo brasileiro está gastando cheque sem fundo por aí e pode não pagar as contas lá na frente, não importa se o ministro chama-se Paulo Guedes, não importa se o ministro chama-se Roberto Campos Neto, não importa o nome do ministro, o país explode.
O resto, meus amigos, é só vaidade. Eu sou Thomas Trauman e esse foi o Trauma Traduz de hoje. Eu volto na semana que vem. Cuide-se.